Olá, irmãos. Paz seja com todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da DBQ, Classe dos Jovens e dos Adolescentes. Nós estamos estudando, nesse semestre, o tema Com Jesus na Escola da Vida, baseado num livro que leva esse título. E temos estudado personagens bíblicos que têm muito a nos ensinar. E o personagem que nós vamos estudar hoje é mais um daqueles inusitados. Nós vamos estudar o homem de Gadara. E o subtítulo desse nosso estudo é O Valor de uma Vida. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de orar com vocês. Pai de amor, eu te dou graças pela tua palavra, que está bem perto de nós e é poderosa para, uma vez enxertada, implantada em nossas vidas, nos transformar, nos salvar. Obrigada por ela estar iluminando os nossos caminhos, estar sendo lâmpada para os nossos pés, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Vivifica em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar esse estudo sobre o homem de Gadara, mais conhecido como o endemoniado gadareno, né? Eu gostaria de que nós iniciássemos a nossa reflexão pensando em duas perguntas. Quanto vale uma vida para Jesus? E quanto vale uma vida para Satanás? E o texto que nós vamos ler, ele tem relato em outros evangelhos, mas nós vamos ler na descrição de Marcos. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eles atravessavam o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Pois bem, irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida, bem conhecida, do endemoniado gadareno, mas aqui a gente não quer frisar essa característica do endemoniamento, mas do valor que esse homem tem. Tá? Em primeiro lugar, quanto vale uma vida para Jesus? A passagem anterior a essa que nós lemos mostra Jesus enfrentando uma tempestade no meio do mar, a fúria do mar. E agora que ele chega em terra firme, ele encontra um homem furioso por conta de uma possessão demoníaca, né? Jesus enfrentou a fúria do mar, enfrentou a fúria deste homem possesso
com o objetivo, libertar este homem, tá? O escritor do Evangelho vai de um mar agitado para um homem agitado, e humanamente falando, ambos eles eram indomáveis. Nem o mar podia ser acalmado por um homem, e nem aquela vítima de Satanás podia ser acalmado por uma pessoa, né? Todos haviam desistido desse homem de Gadara, né? E aquela viagem de Jesus foi proposital, porque ele desembarca naquele lugar, cura, liberta aquele homem e volta para o barco. A pedido, obviamente, dos gadarenos que não quiseram que ele ficasse ali, mas ele só fez isso. Ele trouxe a libertação daquele homem e anunciou a liberdade que há em Cristo, a liberdade que Deus traz, né? Jesus vai àquela terra simplesmente para libertar aquele homem. Em segundo lugar, quanto vale uma vida para Satanás? Satanás roubou tudo que aquele homem tinha de precioso. Ele já não vivia mais junto à sua família, ele não tinha mais liberdade, ele não tinha saúde física, ele não tinha saúde mental, ele não tinha dignidade, ele não tinha paz nem decência. Havia dentro daquele homem uma legião de demônios, né? Como diz lá em Marcos 5:9. Vamos entender o porquê. Tudo bem, a gente entende que a legião era formado de muitos, né? Era um número enorme, e era cerca de 6.000 homens, havia 6.000 soldados numa legião, né? De um exército. E a legião romana, ela era muito temida. Por onde ela passava, 6.000 soldados romanos, eles passavam destruindo, assolando, né? Uma legião romana era irresistível. Aonde ela chegava, as cidades eram assaltadas, dominadas, seus habitantes arrastados como súditos e escravos. A legião era a mais poderosa máquina de guerra daqueles dias do Império Romano, tá? Elas eram o braço forte de Roma para conquistar, para dominar, para subjugar. E assim era o poder diabólico sobre aquele homem. Por isso que eles se fazem chamar de legião, tá? Bom, havia uma destruição descomunal na vida daquele homem, né? Ele transformou a vida daquele homem num farrapo humano, tá? Temido pelas pessoas, né? E a gente tem três forças, a gente pode ver três forças atuando na vida daquele homem, né? Satanás, a sociedade e quando Jesus pisa naquela terra, a força do Senhor Jesus sobre aquele homem. E o que o Satanás faz pelas pessoas, né? Vamos começar por esse domínio que existia sobre ele, vindo de Satanás, né? Nessa passagem a gente vê que Satanás, ele não dá valor, dignidade a ninguém, né? O que ele fez quando ele tomou por completo aquele homem mostra como ele despreza a dignidade humana, né? Ele tira tudo do ser humano. Bom, primeiro vamos ver o que ele tirou desse homem. A primeira coisa que ele fez foi dominá-lo através de uma possessão. A possessão demoníaca, irmãos, não é um mito. Muitos hoje, até mesmo entre os evangélicos, acham que isso não existe, que isso é um simbolismo, que não existe endemoniamento, né? Mas isso é algo real, tá? É uma triste realidade sobre a vida de muitas pessoas, né? E a possessão não é simplesmente uma doença mental ou um distúrbio neurológico, né? É uma ação espiritual na vida das pessoas e existem milhares de pessoas que estão sob esse cabresto de Satanás, tá? E quais são as características de uma pessoa endemoniada? Primeiro, ela tem dentro de si uma entidade maligna, existe uma força espiritual da maldade atuando dentro dela, né? A gente vê isso nos versículos 2 e no versículo 2 e no versículo 9. Esse homem não estava no controle de si mesmo. Você já viu uma pessoa endemoniada? Em alguma circunstância, você já viu uma pessoa manifestar o demônio? Ela perde o domínio de si mesma, né? E aquele homem não tinha mais domínio. Suas palavras e atitudes eram determinadas por esses espíritos imundos que estavam dentro dele, né? Outra coisa, uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Diz que ele era preso com correntes e cadeias e ele despedaçava aquelas coisas. Aquela força não estava naquele homem. Não era um potencial dele,
oprimido, era a ação do diabo na vida daquele homem, né? Procedia, aquela força procedia dos espíritos malignos que estavam nele. E uma pessoa possessa tem frequentes acessos de raiva. Quando Mateus narra essa passagem, ele mostra que os endemoniados estavam tão furiosos que ninguém podia passar por aquele lugar. As pessoas desviavam daquele lugar onde estava aquele homem, porque ele era furioso, ele partia para cima das pessoas, né? E muitas vezes a gente vê isso, o endemoniado, ele é extremamente agressivo, furioso, né? E outra coisa, uma pessoa endemoniada, ela perde o amor próprio. Diz que aquele homem, ele andava nu pelo meio dos penhascos, no cemitério, e ele se feria a si mesmo com pedras, feria-se a si próprio com pedras, né? Em vez dele tentar se proteger, zelar pelo seu bem-estar, ele mesmo causava dano a si próprio, né? Ele era o seu próprio inimigo. E é isso que o maligno faz com as pessoas. Ele rouba até mesmo o senso de autodefesa, de amor próprio dessas pessoas, né? E ele vivia lá no meio daqueles sepulcros, entre as cavernas, entre os penhascos, né? Porque esse é o papel do diabo. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e para destruir. Ele é o ladrão da dignidade humana, do senso de preservação, de amor próprio das pessoas, né? Ele é um assassino, né? Há muitas pessoas que ceifam a sua própria vida por ação de Satanás, né? Mas aí você poderia dizer, não existem pessoas que acabam optando pelo suicídio por um distúrbio neurológico? Sim. Irmãos, a maior defesa que nós temos está na nossa mente. Quando nós perdemos a nossa defesa psicológica, emocional, nós ficamos vulneráveis. E muitas doenças, elas tiram a possibilidade de proteção, de resistência das pessoas na sua mente, e aí o diabo se aproveita e entra e faz um estrago na vida da pessoa, né? Então todos que acabam se matando eram endemoniados? Não, mas eles tiveram a ação do diabo, sim, para que aquelas pessoas atentassem contra a sua própria vida, né? Não necessariamente uma possessão, mas pelo fato da pessoa estar sem a sua defesa natural, ela ficou sujeita e sugestionável pelo diabo, né? Uma pessoa possessa pode revelar conhecimento sobrenatural, como se ela tivesse uma capacidade de descobrir as coisas, de revelar. Muitas vezes as pessoas possessas, o demônio, ele se manifesta e ele constrange outras pessoas, revelando coisas que naturalmente aquela pessoa endemoniada não era capaz de saber, né? E aqui os espíritos malignos, eles conhecem o mundo espiritual, e quando eles veem Jesus desembarcando, eles vêm em encontro do Senhor Jesus, não para atacá-lo, mas reconhecendo, cheios de temor, eles se prostram diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, e sabiam que Jesus tinha o poder de atormentá-los, de expulsá-los, né? E aí eles clamam perguntam para Jesus por que ele veio para atormentá-los, né? E eles pedem para que eles não o mandassem para o abismo e não os expulsassem daquele lugar. Eles reconhecem a divindade do Senhor, né? E até os demônios têm mais temor de Deus e do que os espera do que muitos estudiosos das coisas de Deus e que se tornaram céticos, se tornaram liberais. Existem pessoas que se dizem cristãs, estudiosos da Bíblia, que não acreditam na ação de demônios, não acreditam no juízo eterno, e esses demônios reconheciam a autoridade de Cristo. Em segundo lugar, Satanás, ele arrasta as pessoas para a impureza, né? Nós vimos que aquele homem perdeu o senso de preservação do amor próprio. Aqui ele está arrastando para a impureza. Aquele homem, ele vivia numa terra gentílica que, para os judeus, né, aquilo era viver no meio daquela terra não era uma coisa boa. E ainda vivia no meio dos sepulcros, né, no meio de onde havia podridão, havia decomposição.
e ele via nu naquele lugar, se ferindo naquele meio daqueles sepulcros, no meio daqueles penhascos, né? O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo, e por isso o levou para um lugar imundo, o cemitério, para viver no meio dos sepulcros. A impureza desse homem era tríplice. Os judeus o consideravam imundos por serem gentios. Ele vivia no meio dos sepulcros, que naquela cultura os homens não deveriam tocar nos mortos. Ele vivia lá no meio dos mortos, né? E por fim ele era impuro porque ele tinha espíritos malignos vivendo nele. Os espíritos do mal, eles levam as pessoas a tudo que é ruim e imundo, né? Aquele homem sequer andava vestido, ele era um escravo do pecado, né? E ele era escravizado pelo diabo, né? Aquele que vive na prática do pecado, ele é filho do diabo, ele está sob a influência do diabo, né? E hoje a gente vê pessoas que vão até os cemitérios e desenterram cadáveres para usar em rituais de magia negra, de feitiçaria, né? E é o que o diabo faz, ele vai arrastando as pessoas para tudo que é mais sórdido, né? E em terceiro lugar, Satanás torna as pessoas violentas, como a gente viu quando que é descrito que ele se tornava extremamente agressivo de tal forma que ele não vivia mais em sociedade. Ele vivia lá no meio dos sepulcros, no meio dos penhascos, e porque ele era extremamente agressivo. A sua própria família não pôde mais acolhê-lo, e nem a sociedade o acolheu, né? Longe do amor da família, longe do cuidado que poderiam dar a ele, ele se tornou como um animal selvagem, temido pelas pessoas, não domesticado, né? Ele resistia a qualquer tentativa de controle externo com poder que ia além dele, né? Como a gente viu, ele despedaçava cadeias e correntes, né? E vivia naquele lugar horrível. Quando um espírito maligno atua nos filhos da desobediência, ele torna essas pessoas furiosas, violentas, indomáveis. Nem o amor da família, nem o rigor da lei conseguiam abrandar aquele homem, né? Ele vivia tomado de violência e sem dignidade. Em quarto lugar, Satanás atormenta as pessoas. Ele vivia perturbado mentalmente, ao ponto de ficar de dia e de noite andando para lá e para cá, gritando entre os sepulcros e ainda se ferindo, né? Aquele homem estava atormentado. Você já deve ter ouvido que um dos sinais mais claros do endemoniamento é justamente isso, é a pessoa estar atormentada, sem paz. Lembra da passagem de Saul? Quando Saul pecou, desobedecendo claramente as ordens de Deus, o Senhor deixou que um espírito maligno o atormentasse. E ele vivia numa aflição tal, né? Ao ponto de que os servos sugeriram que ele chamasse um músico que tocasse e pudesse trazer um pouco de paz, porque ele vivia em tormento, Saul, né? Ele vivia atormentado por causa daquele espírito maligno. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim. Eu tenho visto muito lá no trabalho. Eu já sou professora há 32 anos. Completei esse mês 32 anos de carreira como professora secularmente, né? E eu tenho visto muito nos últimos tempos as pessoas, adolescentes, com circunstâncias que seriam extremamente favoráveis à vida deles, opressos por Satanás, né? Não foi uma nem duas vezes que eu vi alunos manifestando demônios dentro do ambiente, dentro das atividades escolares, né? E vejo muitos atormentados que não têm qualidade de vida e intentam contra si próprios, né? Por conta da influência do diabo nas suas vidas. E o que é a sociedade? A gente viu o que o diabo fez com esse homem. Tirou a dignidade, tirou a sanidade, ele andava nu, se ferindo, banido da sociedade, banido da sua família. Agora, o que a sociedade pode fazer pelas pessoas, né? Naquele caso, eles não conseguiam controlar aquele homem. E o que eles fizeram foi bani-lo do seu meio, né? Ele vivia longe da sociedade, já que ele não tinha condições de convivência, né? A primeira coisa foi que eles afastaram ele do convívio social.
E o máximo que a sociedade pode fazer com o homem nessa situação é tirá-lo de circulação, né? Para que ele não faça mal para outras pessoas, ele é isolado, né? Ele foi isolado da família, da cidade, e eles desistiram do caso dele naquela situação, né? Consideraram um caso perdido, uma causa perdida, né? E hoje a gente vê pessoas que são colocadas às vezes, em clínicas psiquiátricas, em hospitais psiquiátricos, em manicômios, ou elas são presas por conta do mal que elas fazem, o perigo que elas oferecem às pessoas, elas são aprisionadas, né? Mas isso não resolve o problema dessas pessoas, né? Essas prisões, elas não libertam das cadeias espirituais que existem nas pessoas, né? E muitas vezes as pessoas que são violentas, elas são por uma influência maligna, e esses métodos não corrigem, não libertam essas pessoas, né? Elas se tornam mais violentas. Então, em primeiro lugar, a sociedade afastou esse homem do seu convívio, né? Segundo, ela tentou acorrentá-lo, né? Mas essas correntes não foram capazes de deter aqueles espíritos malignos que estavam naquele homem, né? E ele despedaçava as cadeias, né? Isso traz ainda mais terror para a sociedade, né? Ela não conseguiu deter o que havia de ruim nele. Em terceiro lugar, a sociedade deu mais valor aos porcos nos quais os demônios entraram e se precipitaram e morreram no mar, do que aquele homem que tinha sido liberto. Quando quem apacentava os porcos viu aquilo e foi lá e anunciou, e o povo, a multidão veio e viu aquele homem assentado em perfeito juízo, vestido, né? Eles não deram valor para aquilo. Eles conheciam aquele endemoniado, né? Aquele homem possesso de espíritos malignos, como aquele homem era afligido mesmo, torturado por demônios. E eles não gostaram do fato de Jesus ter liberto aqueles homens e os porcos terem se perdido. E aquela manada imensa de porcos ter se precipitado no mar. Ao invés deles ficarem felizes porque se perdeu uma manada, mas um homem foi liberto, não. Eles valorizaram mais aqueles porcos que se perderam. E olha que os porcos não eram os animais mais valorizados de um rebanho naquela época. Tudo bem, para os judeus eram animais imundos, né? Mas naquela cultura os porcos não eram os animais mais valorizados, mas eles deram mais valor à manada de porcos do que eles deram para aquele homem, né? E agora vimos o que o Satanás faz com as pessoas, o que a sociedade faz com uma pessoa opressa, e agora nós vamos ver o que Jesus faz com as pessoas, né? O que Jesus fez? Primeiro, ele libertou aquele homem da escravidão de demônios. Jesus, quando ele se manifestou para destruir as obras de Satanás, está lá em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, né? E ele trouxe liberdade. E quando Jesus se manifesta, todo joelho se dobra. E como a gente falou agora há pouco, os demônios reconheceram a autoridade de Jesus, né? Às vezes os seres humanos, eles são resistentes e não querem dar crédito à autoridade e à soberania do Senhor. Mas os demônios reconheceram a autoridade de Jesus e se dobraram diante deles, né? Eles sabiam, quando Jesus pisou naquela terra, que ele não deixaria aquele homem oprimido, né? E é interessante que os demônios se referem a Jesus, vão a Jesus e falam: vieste a nos torturar, né? Eles sabiam que Jesus tinha essa capacidade de expulsá-los, de oprimir. Os demônios eram opressos pelo poder de Jesus. Jesus os esmagava com o poder da sua palavra, com a sua autoridade, né? E quando Jesus chegou, os demônios saíram na ordem de Jesus, e aquele homem que estava escravizado há tanto tempo foi liberto, né? Cristo é o atormentador dos demônios e o libertador dos homens, né? Ele veio para destruir as obras de Satanás e veio para trazer vida, e vida em abundância aos homens. Onde ele chega, os demônios tremem e os cativos são libertos, né? Em segundo lugar, Jesus devolveu a esse homem dignidade de vida. Porque quando aquele povo lá de Gadara chegou,
eles viram aquele homem sentado em perfeito juízo, vestido, né? Aquela indignidade toda que existia naquele homem, Jesus devolveu a eles. Ele estava sentado aos pés de Jesus, aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, gritando para lá e para cá, ele estava sentado, quieto, sereno, aos pés do Salvador. Segunda coisa, ele estava vestido, porque na indignidade que Satanás impôs à vida daquele homem, ele andava nu no meio daqueles sepulcros. Lembrando, gente, que aquela região do Oriente Médio é muito quente durante o dia, mas muito frio à noite. A falta de umidade do ar faz com que a temperatura varie muito, a amplitude térmica em um dia é muito grande, de dia é muito quente, à noite é muito frio, e aquele homem vivia no meio dos sepulcros nu. Sem contar que era já da cultura daquele povo que as pessoas deveriam andar vestidas, então era vergonhoso, né? Era uma indignidade realmente aquele homem estar nu, né? Ele tinha perdido o respeito próprio e o respeito pelos outros, ele estava à margem da lei, ele estava à margem da decência, e Jesus, quando o libertou, essa decência foi devolvida a esse homem, né? E isso é a prova da conversão. A conversão, ela traz aos homens dignidade novamente, né? E ele estava em perfeito juízo. Isso fica claro, irmãos, o que o Senhor faz conosco. Ele faz uma obra completa. Alguns hoje poderiam dizer, ele era esquizofrênico, ele era louco, ele tinha isso, X, Y, W, Z, né? Pode dar um monte de diagnóstico para aquele homem. Mas, na verdade, ele estava sem juízo por conta de uma opressão maligna. E Jesus devolveu a sanidade àquele homem, né? E ele se converte ao Senhor, ele quer seguir ao Senhor Jesus, né? E é interessante que não só a sanidade voltou àquele homem, mas ele quis servir ao Senhor, se separar para o Senhor, e disse que mesmo que ele tendo desejado ir com Jesus, Jesus falou, não, vai para sua casa e anuncia aos seus o que o Senhor fez para você. E ele fez isso, e ele foi vagando em Decápolis, que a cultura diz que eram 10 cidades naquela região, pregando o que o Senhor tinha feito para a vida dele, né? Então ele passou de uma insanidade para uma vida de sanidade e de santidade ao Senhor, né? Não há outro que possa transformar uma vida de uma pessoa como Jesus faz, né? De atribuir valor, de atribuir um novo sentido para a vida, né? Ele não só cura, como restaura, como salva. Em terceiro lugar, Jesus deu a esse homem uma gloriosa missão. Ele fez desse homem um missionário, né? Ele, com a gratidão e com o reconhecimento do que Jesus fizera para ele, ele quer seguir ao Senhor Jesus. Quando as pessoas o expulsam da região, pedem para ele sair daquele lugar, ele entra no barco e ele fala, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus faz dele um missionário, né? Jesus não o quis no meio, senão Jesus deu uma missão para ele, ele foi talvez o primeiro missionário junto aos gentios, né? Porque ele começa a anunciar em várias cidades o que o Senhor tinha feito a ele, né? Ele se torna um evangelista mesmo antes de Jesus, dos apóstolos pregarem aos gentios. Ele já anuncia a salvação através de Jesus, né? Ele que era um mensageiro de morte, agora se torna um embaixador de vida. Jesus o promove a ser um missionário. E uma coisa interessante que Jesus fala, volta para sua casa, volta para sua família e anuncia, né? Quando uma pessoa ela é salva pelo Senhor, ela tem que começar testemunhando junto aos seus. O primeiro campo missionário é o nosso lar, né? E se uma pessoa ela não tem espaço, ela não tem, na verdade, autoridade, ela não tem moral para falar junto aos seus do que o Senhor fez, alguma coisa está errada. Porque os da sua parentela, os da sua casa é que devem reconhecer a transformação que o Senhor fez na sua vida, né? Eu falo que, apesar de uma pessoa conhecida ter trazido a minha família para a igreja, eu não me converti quando essa senhora trouxe a gente para a igreja, né? A Beth se converteu naquela ocasião, meu pai logo depois, eu me converti 2 anos depois, mas o testemunho que me atraiu ao evangelho, que me atraiu às coisas de Deus, à palavra de Deus, foi a transformação de Deus na vida da minha irmã, né? Então, a conversão dela, a mudança de vida dela, me atraiu ao evangelho, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia e o Senhor foi fazendo a obra aos poucos, até que
definitivamente ele se revelou a mim e a minha vida foi mudada, né? Então a gente tem que começar anunciando junto aos nossos, né? A transformação que Deus fez nas nossas vidas, né? E aí um aspecto importante, interessante, é que foram feitos, a gente vê nessa passagem 3 pedidos que foram feitos a Jesus, né? 2 deles o Senhor atendeu e o terceiro o Senhor não atendeu. E o interessante é quais foram os pedidos que Jesus atendeu. Primeiro, Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Os demônios pediram, clamaram, rogaram ao Senhor que não os mandasse para o abismo e que não os mandasse para fora daquele lugar, né? E depois pediram para que Jesus que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos. E o Senhor atendeu. O Senhor não os mandou para o abismo, o Senhor nos mandou para fora do país, mas o Senhor deixou que eles entrassem naqueles porcos que estavam naqueles montes. E por que Jesus atendeu os demônios? A gente poderia tirar algumas razões para isso. Vamos ver 5 delas, tá? A primeira, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Gente, aquela manada tinha 2.000 porcos e os 2.000 porcos se precipitaram no meio do oceano. Era essa força destruidora que existia naquele homem, né? Ficou evidente o poder maligno que estava naquele homem. Não era uma doença mental, não era uma esquizofrenia, porque a esquizofrenia não sairia daquele homem e entraria nos porcos de tal maneira que eles se matassem, se jogassem no penhasco, né? Então Jesus mostrou o potencial destruidor que estava naquele homem. Ele revelou também que o poder que estava oprimindo foi vencido, porque aqueles demônios saíram, entraram nos porcos e os porcos morreram. Eles, se for, apesar deles terem pedido para irem para os porcos, aquilo ficou evidente que aquela força espiritual da maldade que existia naquele homem agora tinha se destruído, tinha ido embora junto com aqueles porcos, né? E Jesus estava mostrando o perigo que existe na ação do diabo, né? Ele mostrou aquela população de Gadara que para o diabo o homem e os porcos estavam em pé de igualdade. Ele pede para, já que ele ia sair daquele homem, que entrasse nos porcos, né? Ele não pede para entrar em outras pessoas, mas ele entra nos porcos. Então mostrando, olha, e lembrando que eu acabei de falar que os porcos não tinham valor para aquelas pessoas naquela cultura, né? Então era menos do que uma ovelha, do que um boi, e eles pedem para entrar nos porcos, né? Então, assim, as pessoas são como animais, elas são simplesmente para serem destruídas pelo diabo, né? Mas aqueles gadarenos, eles deram mais valor à manada de porcos do que à libertação daquele homem. Também quis mostrar que os demônios estão debaixo da autoridade. Quando Jesus ordenou, eles foram, né? Então, ficou muito mais evidente a libertação quando Jesus simplesmente atendeu ao pedido de que eles entrassem nos porcos, né? Se Jesus simplesmente os expulsasse, não ficaria tão evidente para aquela população o poder que havia atuado ali, né? E Jesus mostrou a escala de valores para aqueles gadarenos que preferiram os porcos, e Jesus preferiu aquele homem, libertar aquele homem, e para demonstrar também que os demônios estão debaixo da sua autoridade. Bom, segundo pedido que Jesus atendeu foi dos gadarenos. Eles falaram para que ele fosse embora dali, e Jesus pegou e entrou no barco e foi embora, né? Por quê? Jesus não os constrangeu, não os forçou para que permanecessem e continuou pregando ali, né? Ele simplesmente entrou no barco, né? Ficou evidente para aqueles homens que eles tinham escolhido, o que eles escolheram em detrimento da salvação que tinha em Jesus, né? Ficou evidente para eles os seus valores, né? Eles rejeitaram Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Jesus não se sentiu ofendido, não querem, foi embora? Não, porque Jesus deixa aquele homem que fora liberto, que fora salvo, para pregar o evangelho ali, né? Ele vai à sua casa e começa a anunciar naquela região
o quanto o Senhor fizera por ele, né? Agora, que pedido Jesus não atendeu? O daquele homem que acabara de ser salvo. Aquele liberto gadareno, aquele gadareno salvo, pediu para ir com Jesus, né? Porque ele reconhecera o dom que havia em Cristo, né? Por ser Jesus o enviado de Deus, o libertador, e Jesus, ele queria seguir Jesus, e Jesus não permite, né? Jesus atendeu o pedido do demônio, atendeu o pedido daqueles homens que valorizaram mais a manada de porcos do que uma vida humana, mas não atende o pedido de Jesus, o pedido do que fora salvo, que fora liberto. Por quê? Vamos destacar algumas coisas, né? Primeiro, ele tinha que anunciar para sua família o que Deus fizera para ele. Ele seria a melhor forma de anunciar o amor de Deus e a libertação que há em Cristo Jesus, porque a família sabia como ele era opresso e agora ver a libertação dele era mais do que um testemunho, né? Então, a família precisa ser um campo missionário e por isso que Jesus deixou ele ali e falou: prega para a sua família, né? Anuncia o que o Senhor fez por você, né? Se torna a luz no meio dessas trevas, né? 1 Pedro 2,9 diz: a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tão bonito, né? A gente perceber que o Senhor nos fez raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas existe um objetivo para isso, para ser a raça eleita, o sacerdócio real, a nação separada, o povo de propriedade do Senhor. E o motivo é anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então foi isso que o Senhor fez com aquele homem, né? Ele o tornou primeiramente um missionário, né? Segundo, Jesus sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos. Gente, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, diz a palavra, é boa, agradável e perfeita, né? Então, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor, mas o Senhor sabe o que é melhor. Às vezes, no aparente, na negação do Senhor Jesus a um pedido nosso, existe uma provisão muito maior do que quando nós temos o sim. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o melhor lugar para nós estarmos, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Algo que eu aprendi há muitos anos atrás com um pastor aqui na igreja foi que antes de nós desejarmos saber qual é a vontade de Deus para nós, a gente tem que primeiro preparar o nosso coração, dispor o nosso coração a dizer sim à vontade de Deus, né? Hoje a gente não ouve tanto, pelo menos eu não ouço falar tanto, mas no passado era muito comum as pessoas irem atrás de irmãos e irmãs que tinham o dom de revelação para saber qual era a vontade de Deus para a sua vida, né? Irmãos, a palavra de Deus pode nos falar, Deus pode levantar numa pregação, numa circunstância, num sonho, Deus pode falar o que Ele precisa para nossas vidas. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai atrás de pessoas que revelam as coisas, né? Porque tem muitas pessoas que começam sendo usadas por Deus para dar direção ao seu povo e muitas vezes o seu ego se infla e aquilo fica uma demonstração de poder, de dons especiais, né? E a gente tem que tomar cuidado porque aí muita obra de engano, viu? Já vi muitas pessoas que vieram do nada e pararam diante de mim, entregaram uma palavra que não tinha a ver com as coisas de Deus. Saíram profetizando e falavam e colocavam uma circunstância que eu falei, gente, eu não consigo ver essa situação na minha vida, não estou me deparando com isso, né? É como se falasse, olha, Deus vai suprir a sua vida de saúde quando você não está enfermo, ou Deus vai suprir a sua falta de alimento quando você não está com mas pode ser alguma coisa espiritual, sabe? Digamos assim, eram coisas muito específicas e, gente, eu não consigo ver isso, essa dificuldade, e não se revelou depois também não na minha vida. Eu também já vi pessoas que buscando, estavam orando ao Senhor e a pessoa chegar na minha frente e dizer, olha, Deus vai cumprir o que Ele falou, e a pessoa citar coisas que aí tinha a ver com o que eu estava orando e a pessoa não sabia nada da minha vida, né? Às
Às vezes eu já tive uma situação que eu estava em uma outra igreja que ninguém me conhecia. E o pastor dos jovens veio e entregou uma palavra de Deus que era especificamente aquilo que eu estava vivendo, né? Mas o que a gente tem que entender que antes da gente querer saber qual é a vontade de Deus, a gente tem que dispor o nosso coração a querer fazer a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada porque o Senhor atribui valor. Nós valemos para Ti muito mais do que qualquer outra parte da criação. A Tua palavra diz que nós valemos mais do que os pássaros, que os lírios do campo. E libertar aquele homem oprimido pelo diabo, pelaquela legião de demônios, valia muito mais do que aquela grande manada de porcos. O Senhor nos atribui valor. E o Senhor é poderoso. O que as pessoas não podem fazer, o que o diabo vem para destruir, o Senhor vem para salvar. A morte que o diabo quer semear em nós, o Senhor destrói esse poder, esse aguilhão do diabo e traz vida em abundância. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, Senhor. É isso que o Senhor quer nos colocar no centro da Tua vontade e dar dignidade. Usa-nos, Senhor. Nós que fomos alcançados pelo Teu Evangelho. Não nos deixes, Senhor, ser oprimidos pelo diabo novamente. Não nos deixes permitir, ajuda do Senhor a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não deixemos que Satanás venha colocar correntes e grilhões de opressão sobre as nossas vidas, mas que em Cristo Jesus nós tenhamos a liberdade que o Senhor conquistou lá na cruz e que o Senhor tem trazido às nossas vidas. E usa-nos, Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Usa-nos como agente para trazer libertação àqueles que estão oprimidos pelo diabo. O Senhor deu autoridade e falou isso na grande comissão. Um pouco antes, Senhor, de ser levado dos discípulos e ir para o Pai, o Senhor deu aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios. Que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa jornada, sejamos usados para libertar aqueles que têm sido oprimidos pelo diabo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus os abençoe e os use com graça e autoridade. Que o Senhor dê discernimento de espíritos para não deixar o maligno lhe oprimir, o maligno colocar algemas e grilhões na sua vida, né? Mas que você resista ao diabo e ele vai se sujeitar, ele vai fugir, né? E se submeta ao Senhor Jesus. E aí você vai poder resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Em nome de Jesus. Deus abençoe e uma boa semana.